Dando início ao seminário de Física do Solo, com o tema Temperatura do Solo e Erosão do Solo. Meu nome é Ariana Jéssica Mendonça de Oliveira. A temperatura do solo ela é um regime térmico que é determinado pelo seu aquecimento, que seria o aquecimento na superfície, e a radiação solar por transporte, com uma condução de calor sensível para o seu interior. Já durante o dia, ele aquece a superfície, gerando um fluxo de calor para o interior. E durante a noite é o oposto, ele é o resfriamento da superfície por emissão de radiação terrestre, que são ondas longas, e invertendo o fluxo, assim agora passando o interior do solo para a superfície. Como pode ver na imagem, a variação da temperatura do solo, ela ao longo do dia se chama temporal e a profundidade é espacial. Então, é estudada a partir da elaboração dos perfis de variação da temperatura denominada tautócronas. Aí já os fatores que determinam a temperatura do solo, o fluxo do calor, ele depende bastante da condutividade térmica, do seu calor específico e da sua emissividade. Por quê? Por sua vez, ela depende bastante do tipo de solo, porque essa variação, essa variação ela pode ser afetada pela interação dos outros fatores, que são, entre eles, o fator externo, que eles são relacionados a elementos meteorológicos e eles irradiam, eles usam a radiância para a radiância solar, desculpa, e eles usam também a temperatura do ar, a nebulosidade, a chuva e o vento. E o outro fator é o fator intrínseco, que são relacionados aos tipos de solo, que é o relevo, o tipo de cobertura e o tipo de cobertura do terreno. Os tipos de solos são relacionados à textura, a estrutura e o teor de matéria orgânica no solo. Os solos arenosos, eles tendem a apresentar uma maior amplitude térmica diária. Por quê? Nas camadas superficiais e em menores profundidades. Por quê? Isso ocorre porque o fator dos solos arenosos, eles tendem a ter uma maior porosidade. Assim, havendo um menor contato entre as partículas do solo. Isso dificulta bastante o processo de condução. Já os solos argilosos, por sua vez, eles têm uma eficiência na condução de calor, tendo uma menor amplitude térmica diária. Como pode ver, a linha azul ela indica o solo arenoso e a vermelha indica o solo argiloso. Em variações de horária de temperatura, é um solo arenoso. O solo arenoso e o outro é o solo argiloso, como eu havia dito. Então, na imagem, a amplitude diária do solo argiloso, ela se deve ao fator deste solo ser mais eficiente em transportar calor para o seu interior. O relevo, ele é um fator tropoclimático que condiciona o terreno e as diferentes exposições à radiação solar, no caso direta, e também ao cúmulo de ar frio durante o inverno. Como já vimos em fatores climáticos, os terrenos de meia encosta, voltados para o norte, que são hemisfério sul, ele recebe mais energia do que os que são voltados ao hemisfério voltados para o sul. Por quê? Nas baixas que ocorrem em meio ao acúmulo de ar frio durante o inverno, isso acaba acondicionando a redução de temperatura do solo,
também nessa área, como está na imagem, a exposição de configuração do terreno, dá para ver bem melhor. A cobertura do terreno, ela é um fator microclimático. Por quê? Porque os solos sem cobertura, que são os desnudos, eles ficam sujeitos a grandes variações térmicas diárias nas camadas superfície, nas camadas superficiais. Com a vegetação, os resíduos vegetais, que são MUST, modificam o balanço da radiação e da energia, pois a cobertura intarrecepta e a radiação solar impedem que atinja o solo. Este fator é bastante importante no sistema do plantio, porque do plantio direto e nos pomares, porque onde as plantas ficam bem espalhadas, esses períodos críticos, no caso no inverno, estão sujeitos a geadas e cobertura do terreno. E o fator agravante das geadas impede o solo que harmonize o calor e durante o dia libere para a superfície da noite. A primeira imagem, podemos ver um sistema convencional do solo exposto. Na segunda imagem, podemos ver o sistema do plantio direto pelo solo de mulch. E na terceira imagem, o mato nas entrelinhas do cafezal. A cobertura do terreno também, ela pode, como na imagem, ela tem a variação de temperatura do solo por 2 horários de dia e a profundidade de 20 centímetros. Para diferentes graus de coberturas com palhas de café. Observe que em solos sem cobertura apresentou uma amplitude térmica, a variação entre 6 a 12 horas. Muito maior do que o solo coberto por mulch, que são os resultados que confirmam quanto maior a cobertura por mulch, maior o isolamento proporcionado. Vocês podem ver na tabela. A variação temporal e espacial da temperatura do solo, ela pode ser diária e anual. A diária varia bastante com a profundidade, porque as camadas mais superficiais, elas tendem a incidência de radiação solar, tendo como valor máximo de 12 a 14 horas. E em profundidades menores, as máximas tendem a ocorrer mais tarde, assim como as mínimas. Já a anual, elas tendem a seguir a disponibilidade de energia na superfície, com os valores máximos nos verões e os mínimos no inverno. Isso é em profundidade. Ocorre um pequeno atraso nos valores máximos e mínimos. A figura do lado direito, ela ilustra a variação anual de temperatura do solo em 2 profundidades. E observe que no verão a temperatura média mensal é maior na superfície, já que no inverno isso inverte. A variação também anual, ela em regiões de clima temperado, onde durante o inverno o solo fica coberto com neve. Compare a figura do slide anterior com essa e observe as demais diferenças. A medida da temperatura do solo, elas são bastante utilizadas por um processo chamado um tipo de elemento chamado geotermômetros, que são um sensor de mercúrio, que tem um princípio de medida de dilatação de um líquido. Além deles, podem ser utilizados outros tipos de elementos e sensores, como os termopares, e os termistores. A medida do padrão em questão
em estações, elas são meteorológicas e os termômetros, elas devem ser instaladas de 2, 5, 10, 20, 40 e 100 centímetros de profundidade e em superfícies em superfície de gramado ou de solo desnudo. Como vocês podem ver na imagem, o primeiro geotermômetro ele é instalado em gramados, já o segundo é em solo desnudo. A terceira imagem é um sensor automático para medida de temperaturas do solo. A quarta imagem é um geotermômetro. Já na quinta e na sexta imagem existem outros tipos de geotermômetros. Esses são de custo mais baixo. Como vocês podem ver, existe um cálculo para a média do solo, que se chama estação convencional e estação automática, como vocês podem ver. Já passamos para a erosão do solo. A erosão do solo ele é um fenômeno de degradação e de composição das rochas. O que significa? As modificações sofridas pelo solo devido à variação de temperatura, pela ação da água e do vento. A erosão do solo é um fenômeno complexo que envolve desagregação, transporte e decomposição de partículas. Por quê? Porque elas são produzidas basicamente pela ação da água e das chuvas e também pela ação do vento. A atividade humana ela acelera bastante o processo de desgaste e a perda do solo, entre outros fatores causados pela erosão, e estão também as práticas agrícolas sem o manejo adequado do solo. E isso, as culturas e os cultivos não adaptados às características do solo, assim as queimadas e os desmatamentos. Os riscos de erosão, elas dependem tanto das condições naturais quanto dos modelos de usos da terra. O desgaste do solo, ele acarretará, o seu transporte por chuva. Por quê? Por chuva, por vento e mesmo pela gravidade. Por quê? Depende da quantidade da chuva e da sua intensidade da grande parte da erosão, que decorre da água que leva à camada superficial do solo. E isso depende também dos fatores como topografia, cobertura vegetal e uso do solo. A erosão ela é causada por forças ativas, nas quais as características de chuva, a declividade e o comprimento de declive do terreno e a capacidade do solo tem de absorver a água, ela tem a resistência que o solo exerce a ação erosiva da água e a densidade da cobertura vegetal. O processo de erosão ele pode ser classificado em erosão geológica ou natural, e é oriunda de fenômenos naturais que agem continuamente na crosta terrestre em benefício da formação do próprio solo, porque sendo responsáveis somente com o decorrer do longo período de atividades e erosão, acelerando a antrópica. Oriunda das intensificações do processo erosivo natural e em função de ação direta do homem sobre o sistema do solo, planeta, atmosfera. Porque por meio de inserção de práticas que destrói o equilíbrio das condições naturais desse processo. Pode ser reconhecida dentro tanto do processo natural como de ação antrópica,
a erosão hídrica em áreas agrícolas refere-se àquela que a erosão, mesmo sendo diretamente decorrente do fator natural, a chuva tem como agravante a participação do homem, porque, em consequência do trabalho do solo, quanto à busca de tirar do mesmo o seu sustento. Então, classifica o fenômeno de erosão hídrica, a vulnerabilidade do solo ou a sua susceptibilidade à erosão, que é recíproca à sua resistência da erosão. A chuva, ela é um dos fatores climáticos de maior importância da erosão no solo agrícola, porque, além de eliminar a matéria orgânica, compactação do solo e pela ação das máquinas agrícolas, o processo ele acontece em áreas desflorestadas, principalmente onde ocorre atividade agrícola. Esse processo pode ser considerado em 4 fases. A fase inicial pelo impacto da água da chuva do solo, em seguida a desagregação do solo e o afrouxamento e desprendimento das partículas do solo em seres consequentemente transportados, encerrando assim o processo de deposição dos sedimentos nas áreas baixas do relevo. Portanto, a erosão ela pode tanto ocorrer em um curto período de tempo, quando ocorre em regiões de índice pluviométricos, assim elevando e caracterizando chuvas torrenciais, como também pode ocorrer lentamente durante anos, passando por um processo de impacto, desagregação, transporte e deposição de sedimentos. O potencial da erosão, ela depende também do regime de pluviométricos. Por quê? E também da declividade. Por quê? Porque, pela capacidade de absorção do solo, a porosidade do solo ela vai regular a qualidade de água absorvida. Sendo assim, a porosidade depende da estrutura do solo, que está relacionada à sua textura e matéria orgânica. A erosão ela é extremamente danosa pelo processo do solo das partes mais altas e vai removido pelas partes mais baixas, consequentemente atingindo o curso de água. O solo ele requer muitos anos para se formar, mas também pode ser destruído em muito menos tempo. A atividade humana, que promove a remoção da cobertura vegetal, ela se torna suscetível ao processo de erosão. Sendo assim, a erosão ocorre em áreas onde a terra que está desprovida pela cobertura vegetal, podendo ser pisoteios de animais, pelo manejo inadequado de campos agrícolas, tais como a aração profunda em solos decaídos, deficiência também por forrageiras, que são espécies vegetais que servem de cobertura do solo, preparando para o próximo cultivo, e pelo também impacto pelos solos impactação dos solos e pelas máquinas. O solo ele é endensado e diminui a filtração da água das chuvas. Quando chove, a grande parte da água ela escorre causando erosão. Por sua vez, causa efeitos diretos na produtividade agrícola e consequências ambientais. A terra ela é transportada pelas enxurradas, provocando sérios danos na qualidade da água, poluindo reservatórios e os cursos de água, e que coloca em risco a saúde humana, animal e a fauna aquática também. O escoamento superficial da água, ela carrega a camada superior do solo. Sendo assim, a perda dessa camada de solo reduz a fertilidade. Por quê? Primeiro, conforme o solo se forma mais denso e fino, fica menos penetrável a raízes e podem se tornar superficiais
demais a ela. Segundo, reduz a capacidade do solo em reter a água e torna-a disponíveis às plantas. Terceiro, os nutrientes para as plantas são levados com as partículas do solo. O cultivo do solo ele também sofre, porque o processo de erosão ele constantemente é gerado um caso de insucesso, pois as camadas superficiais, onde tem a maior capacidade de fertilidade, não existe, porque as camadas mais profundas do solo são menores produtivas. E além do empoderamento do solo, causa uma erosão em outros fatores que acompanham, como o abastecimento de água, pois o solo seco ele reduz a capacidade de armazenamento nas reservas subterrâneas e nos leitos dos rios, as quais as terras erodidas elas se tornam mais vulneráveis a variações climáticas e sua fertilidade ela pode diminuir vigorosamente após o ano da seca. Os tipos de solo que existem é a água que não consegue infiltrar na terra, que arrastam as partículas superficiais do solo, fazendo sulcos, enxurradas, vocêrocas e arrastam também as quantidades de grande quantidade de terra, justamente as sementes, plantas e defensivos agrícolas, que são adubos, cálcio, etc. E assim eles depositam posteriormente em pequenas depressões no solo, associando os rios e manancias. O processo erosivo ele pode ocorrer pela ação das águas da chuva, que são erosões pluviais, né? Pelo vento, que é erosões eólicas, pelo mar, que é erosões marinhas, pelos rios, que são erosões fluviais, e pelas geleiras, que são erosões glaciais. A primeira ação da chuva nos solos, sem cobertura vegetal, ela se dá pelo impacto das gotas de chuva, que desagregam os torrões do solo e levam os materiais mais finos para longe. Sendo assim, força o impacto das gotas na chuva, também diminui a porosidade do solo, o que é chamado de selagem. A selagem ela aumenta o fluxo superficial da água e a erosão também. A erosão ela pode ocorrer como um transporte uniforme das partículas pela água pluviais ou com a formação de canais definidos, como podem se tornar vocêrocas, mas as vocêrocas também podem ser formadas devido à ação da água subterrânea. É necessário considerar as características físicas dos terrenos, como o tipo de solo, declive e hidrografias, e o modo de reserva dos solos de erosão hídricas também. A erosão hídricas elas são mais comuns nas áreas agricultáveis. Por quê? Pois a ação da água, das chuvas, em contato com o solo desprovido, sem cobertura vegetal, vai causar um dano chegando ao estágio irreversível, pois a erosão hídrica é mais importante. Naturalmente, ela ocorre por causa das atividades humanas e pelo solo, muitas vezes, e pelo uso do solo e muitas vezes vezes maior. Onde o volume de enxurrada é mais concentrado, o fluxo de água ele corta profundamente entre o solo, aprofundando e coalescendo os sulcos em canais maiores chamados de vocêrocas. Os vocêrocas, eles em terrenos cultivados, são obstáculos para tratadores e não podem ser removidos por práticas normais de cultivo. De acordo com o Guerra, em 2009, o processo se inicia quase sempre através de um escoamento superficial difuso. Por quê?
seria erosão em lençol. Por quê? Porque passando pela concentração do fluxo, que é erosão em rasivas, eles podem evoluir para um escoamento mais concentrado, chegando a formar vossorocas que são inserções mais profundas no solo, chegando na maioria das vezes a atingir um lençol freático. Três tipos de erosão são importantes, mas a erosão laminar em sulcos, apesar de menor aparente que as vossorocas, são responsáveis pela maior parte do solo movimentado. Com base de grau de erosão, ela pode ser classificada em erosão laminar ou linear. A erosão em sulcos e erosão em vossorocas. A erosão laminar é aquela que ocorre em toda a área. Por quê? Porque ela é caracterizada pelo arraste de uma camada muito fina e uniforme do solo. Isso é uma forma mais perigosa de erosão. Por sua vez, ela não sendo percebida ao longo do início, ela é notada somente quando atinge um grau elevado, ou seja, após descobrir as raízes das plantas. E a remoção do solo de uma área inclinada em camadas finas. E o ressecamento e a lavagem de uma encosta são formados por erosão laminar também. Já a erosão em sulcos, ela é formada pela canalização do escoamento das águas. Isso na superfície do solo, porque erosão que forma valas ou sulcos no terreno sendo facilmente percebida. A erosão em sulcos, elas são a desagregação das partículas do solo e que ocasiona impacto nas gotas, sendo que o transporte, no qual poderá ser mais dentro dos sulcos, ela se deve ao salpicamento provocado pelo impacto das gotas combinando ao fluxo laminar, e assim turbulento do escoamento superficial. A erosão por vassorocas, ela já é causada pelo fatores ligados ao solo. Isso porque as propriedades do solo, elas condicionam o formato de vassorocas, são bastante relevos abruptos, porque entre os horizontes superficiais e os supersuperficiais, que são fluxos superficiais, argila altamente dispensáveis e uma franca estrutura do solo. Por exemplo, a atividade agrícola, que são desmatamentos, queimadas, pastoreios, construções de estradas, trilhas, trenos mal dimensionados e outras estruturas de engenharia, provocam a concentração de enxurradas. E, na maioria dos casos, elas são formadas pelo aprofundamento de sulcos e desmoronamento das paredes, que quando chove, a parte da água da chuva ela se infiltra na parte dessa escoa. A parte dela escoa, tendo uma umidade no solo da declividade e do volume da chuva. A declividade do terreno é um fator bastante fundamental no processo de erosivo. Por quê? Quanto maior for a elevação de um terreno, maior será a sua velocidade de escoamento na água, isso provocando a erosão pela enxurrada. Então, portanto, mais graves serão os danos causados pela erosão, podendo inclusive ocasionar sulcos ou vassorocas. Já na degradação dos solos agrícolas, ele afeta primeiro o lugar da capacidade produtiva de um ecossistema. E segundo, ele afeta o clima do planeta através de alterações no equilíbrio da água e da energia.
Isso causa modificações nos ciclos do carbono, oxigênio, enxofre e também em outros elementos. E o impacto na produtividade agrícola por meio de ambientes e degradação do solo, eles provocam instabilidade econômica, afetando a sociedade, aumentando também a taxa de desmatamento e intensificando o uso de terras frágeis, assim acelerando a enxurrada e a erosão do solo, e também aumentando a poluição de cursos de água e a emissão de gases que provocam o efeito estufa. A superfície dos solos, elas podem ser usados na agricultura. Era naturalmente naturalmente uma coberta pela vegetação típica do local. Isso porque as regiões onde existe a vegetação, elas tendem a formar uma densa e diversificada impacto da chuva, assim armazenando porque a velocidade da água ela diminui com os obstáculos, e as propriedades e as próprias espécies vegetais elas vão formar uma barreira. Também variando os tipos de raízes davam a sustentação do terreno. Até as raízes que estão mortas, elas participam do processo. Por quê? Porque elas formam canais onde a água ela escoa, e as camadas ficam mais profundas no solo. A atividade agrícola, elas têm essa técnica de poder ser adequadas para trazer prejuízos ao meio natural e desflorestamentos e de áreas extensas para ser ocupadas por plantações alterarem as características da vegetação natural, e pode também interferir nos fatores de absorção de água pelo solo. A agricultura extensiva, sem o devido cuidado, é claro, elas têm as técnicas adequadas, sem as técnicas adequadas, então, portanto, elas vão formar um fator que colabora na formação de erosões hídricas. No manejo do solo e em controle de erosões, quanto maior ela ser protegida pela cobertura vegetal, se estiver na superfície do solo, contra a ação da chuva, menor será a propensão do solo na erosão. Por quê? Além de aumentar a quantidade de água interceptada, a vegetação amortece, a vegetação irá amortecer a energia do impacto das gotas, e assim vai reduzir a destruição dos agregados e a obstrução dos poros e os selamentos superficiais do solo. A cobertura vegetal da superfície do solo, ela também vai reduzir a velocidade do escoamento superficial, e assim vai aumentar a rugorosidade hidráulica do seu percurso. E o manejo adequado, ele expõe as intempéries, induzindo a perda das propriedades físicas, biológicas e químicas, como a erosão. O manejo do solo, ele é bastante favorável ao controle da erosão, porque são aqueles que melhoram a capacidade de infiltração na água e reduz a desestruturação de agregados, e diminui também o impacto das gotas da chuva sobre o solo. Sendo assim, é sustentável nos recursos naturais e envolve também o conceito de usar melhor e restaurar. A capacidade produtiva dos processos de suporte da vida ao solo são mais básicos de todos os recursos naturais. O objetivo não é só minimizar a degradação do solo, mas também reverter as tendências através das medidas de
Reparação do solo. Os usos da terra intensivos e de alta produtividade do solo, de baixa fertilidade, também podem ser atingidos aumentando os níveis de nutrientes. Por quê? O uso extensivo de adubos, eles sistêmicos, eles podem eles podem ser evitados diminuindo a perda. No caso de erosão, chiviação, volatilização, e assim melhorando a ciclagem de nutrientes, tendo os problemas de degradação ambiental que praticamente surgem de tais práticas, são as sinalizações e elevações do lençol freático de áreas irrigadas, além de poluição por pesticidas ou fertilizantes. Os nutrientes carregados pela erosão são repostos pela adição são expostos pela adição de correspondentes em fertilizantes e disponíveis no mercado. Há outra forma de preparo e cultivo do solo, que basicamente ela consiste em um menor de aração e a gradagem, e eliminando também a cobertura. Essa técnica ela é conhecida como cultivo mínimo e o cultivo na palha, ou seja, o plantio direto. A erosão no solo ela pode ser encontrada em manejos, pode ser encontrada manejando a vegetação com os resíduos de plantas e utilizando sistemas de preparo conservacionalistas. E a erosão ela é enxurrada de viagens, a erosão ela é enxurrada e varia também de acordo com os diferentes tipos de cobertura vegetal do solo e do sistema de preparo. Sendo assim, eu encerro o seminário e agradeço.